Fala, meus amigos, tudo bem? Eu sou Ivan Andrade, você está no 12 em Campo, sejam muito bem-vindos. E vamos atualizar aqui o sorteio das finais da Copa do Brasil 2022. Hoje, no final da manhã, na sede da CBF, no Rio de Janeiro, foram sorteados os mandos de campo. E o Corinthians vai fazer a primeira partida na Neoquímica Arena no dia 12 de outubro, às 9h30 da noite. E o jogo de volta, a grande final, no estádio do Maracanã, no dia 19, também às 9h30 da noite. Os dois jogos com transmissão da TV Globo, do Sport TV e do Premier. Representaram o Corinthians nesse sorteio o técnico Vitor Pereira e o goleiro Cássio, pelo lado do Flamengo, o técnico Dorival Júnior e o meia Diego Ribas. Esses quatro representaram aí tanto o Corinthians quanto a equipe do Flamengo. Os dois times são tricampeões da Copa do Brasil. O Flamengo chegou à final da Copa do Brasil 8 vezes, o Corinthians 7. As duas equipes têm as duas maiores torcidas do futebol brasileiro. O Flamengo conquistou 3 títulos, o Corinthians também. Portanto, até o dia 19, no dia 19, teremos aí mais um tetracampeão da Copa do Brasil e quem vencer já garante vaga automaticamente na fase de grupos da Copa Libertadores da América em 2023. Para chegar à final, o Corinthians eliminou a Portuguesa do Rio de Janeiro, depois passou pelo Santos, eliminou o Atlético Goianiense e, por último, o Fluminense. Já o Flamengo teve pela frente o Altos do Piauí, depois Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e, por último, o São Paulo. Portanto, as duas equipes chegam à final em outro momento em relação àquilo que vimos na Copa Libertadores da América, quando o Corinthians foi eliminado pelo Flamengo. O Corinthians hoje vive um momento melhor. Portanto, a esperança realmente de 2 grandes jogos, e por jogar em casa a primeira partida, o Corinthians precisa fazer um resultado, para levar um bom resultado, para poder levar o segundo jogo para o Maracanã numa condição um pouco mais confortável, sem a pressão, sem a obrigação de ter que fazer um resultado no Rio de Janeiro. Flamengo e Corinthians chegaram às finais, o Flamengo 8 vezes à final da Copa do Brasil. Ganhou 3 títulos. O Corinthians chegou 7 vezes à final da Copa do Brasil, também levando 3 títulos da competição. Portanto, no dia 19 teremos mais um tetracampeão aí da competição. O vencedor leva um prêmio de 60 milhões de reais. Somados aí às outras fases, esse valor chega aos 76 milhões. Então, é um bom dinheiro, é um valor que realmente dá um conforto na parte financeira do clube. E os dois times brigam diretamente por esse valor. O vice-campeão leva 25 milhões. Portanto, Flamengo ou Corinthians já garantem aí 25 milhões, fora as premiações das etapas anteriores. Quem vencer, repito, leva mais um bom dinheiro, 60 milhões de reais. O goleiro Cássio e o técnico Vitor Pereira comentaram depois do sorteio sobre as dificuldades que o Corinthians enfrentará nessa partida. Tanto um quanto o outro fizeram questão de falar sobre a competitividade dessa partida. E ambos também disseram que o momento é outro, né? O próprio Dorival Júnior e o Diego falaram, é um outro momento, não dá para ter nenhuma relação com os jogos da Copa Libertadores, quando o Flamengo venceu aqui na Neoquímica Arena e também venceu no Rio de Janeiro. Em um outro momento, o Corinthians terá basicamente o seu time completo, à exceção do Paulinho, que a gente já nem conta, né, para essa temporada, mas já terá aí também a possibilidade muito real de ter o Maicon
né, que se recupera de uma fratura em um dos dedos do pé. Então o Maicon já está fazendo essa transição, já está fazendo a parte física. O Maicon deve ser o principal reforço do Corinthians para essas duas partidas. E aí sim, com Renato Augusto, com Gil, com Balbuena, Fagner, Fábio Santos, Yuri Alberto, Roger Guedes, o time considerado titular da equipe do Corinthians, ou pelo menos o mais próximo da titularidade. O Corinthians com esses jogadores em campo costuma ser muito forte, costuma ter um outro rendimento. O meio-campo, por exemplo, deve ser feito por Maicon, o Fausto Vera e também o Renato Augusto. É um meio-campo de respeito, é um meio-campo que impõe uma qualidade diferente. Né? E falaram mais uma vez sobre as dificuldades que terão nessas duas partidas. É claro, o Corinthians está vivo, o Corinthians é finalista e o Corinthians chega numa condição de igual para igual com o Flamengo. O Corinthians não chega num nível inferior, apesar do Flamengo ter um time, um elenco mais qualificado, um time muito mais pronto do que a equipe do Corinthians em função dos rodízios, em função das mudanças feitas pelo técnico Vitor Pereira ao longo da temporada, ao longo dessa competição. Portanto, Corinthians e Flamengo, jogaço, as duas maiores torcidas do Brasil. Dia 12 de outubro, primeiro jogo, Neoquímica Arena, 21 horas e 30 minutos, repito, com transmissão da TV Globo, do Sport TV e do Premier. Você vai poder acompanhar tudo de melhor que vai acontecer nesse jogo, duas grandes festas e a final no dia 19 de outubro, também 9h30 da noite no estádio do Maracanã, certamente os dois estádios lotados, os dois estádios com presença máxima dos seus torcedores. Sorteio definido, agora o Corinthians tem pela frente ainda mais 4 jogos antes desta grande final. Pega Atlético Goianiense no próximo dia 28, depois enfrenta o Cuiabá também na Neoquímica Arena, o Atlético é na Neoquímica Arena, o Cuiabá na Neoquímica Arena sai para enfrentar o Juventude lá em Caxias do Sul e pega o Atlético Paranaense de novo na Neoquímica Arena antes de enfrentar o Flamengo. Então o Corinthians já sabe o que tem que fazer, o Vitor Pereira já sabe o que pode mexer, quem que pode segurar um pouquinho e o time que ele deve definir para essa partida. O Corinthians está de folga, todo o elenco de folga, até a próxima quinta-feira. Nós vamos falar tudo sobre esse sorteio, dar mais detalhes hoje às 9 da noite, aqui no 12 em Campo, e eu espero vocês. Valeu, meus amigos, um grande abraço, então, fiquem aqui no 12 em Campo, deixa seu like, compartilhe e se inscreva aqui no canal. Valeu? Até mais, 9 da noite, 12 em Campo, é aqui. Tchau, tchau.